Pessoal, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Queria cumprimentar também aqui os internautas que estão lá pelo Facebook da Rádio Vida Nova FM, né? E também pelo Facebook do nosso companheiro, o senhor Aurélio Rubens. Uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem, gente, antes de nós iniciarmos, nós temos aqui esse recado, acho que todo mundo já está aí, nós colocamos, que é o próximo domingo, né? Que nós vamos ter aqui no aniversário de 53 anos, né? Do Pátria do Evangelho. É uma longa caminhada, né? Então, se nós formos pensar bem desde o início, olha quanta coisa já se passou aqui, né? Quanta coisa ainda irá acontecer, né? Então são longos 50 anos que merece ser comemorado, né? Muito bem comemorado. Então quem vai fazer a exposição é o Sandro Coço. Ele é de Campinas, né? Então vai ser no próximo domingo, no dia 4, às 8h30. E antes então nós vamos ter a apresentação da Mara, do Paulo, da Rosa, né? Vão vir aqui nos brilhantar com músicas, né? Edificantes, músicas que fazem o ambiente ficar bem gostoso. Bom, esse então era um recado. O outro recado que também nós temos é a respeito dos CDs, né? Dos Mensageiros da Harmonia. Quem quiser, está aqui à disposição, gratuito, né? Tem música muito gostosa de ouvir. E tem um livrinho também, E tem o livro, né? Fundamento da Doutrina Espírita. Fundamentos da Doutrina Espírita, que também, quem não pegou, pegue, que nós estamos estudando ele, é um ensinamento muito bom. Então, nas quintas-feiras, nós estamos estudando. Quem quiser participar, né, está aí à vontade. Estamos lá entre 4 e 5 pessoas, mas quanto mais, melhor, né? Bem, então vamos iniciar então a nossa exposição dessa noite com uma prece. Fechando assim os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por esse dia, por todos os acontecimentos inerentes a nós nesse dia, por todos os acontecimentos que fizeram nós estarmos aqui hoje, buscando um pouco mais de conhecimento para a nossa melhora. Esses conhecimentos vão enriquecendo o nosso saber e que esse saber nós possamos aproveitá-lo, colocá-lo em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para nós tornarmos pessoas melhores, mais amáveis, mais compreensivas, mais harmoniosas, mais fraternas. E assim nós vamos caminhando para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para nós darmos início a mais esta noite de estudos. Nos abençoe a todos nós, me envolva para que eu possa transmitir esses ensinamentos com bastante clareza e possa envolver a todos nós para nós possamos compreender essa lição. Que assim seja. Bem, gente, nosso estudo de hoje, então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, já no finalzinho do capítulo lá, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Está lá o dom de curar. Jesus, então, ele fez umas recomendações aos seus apóstolos. Tudo isso aqui nós vamos falar um pouquinho deles, né?
no decorrer da apresentação, nós vamos falar um pouquinho da restituição da saúde aos doentes, né? Então, Jesus recomendou aos seus apóstolos restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios e dai gratuitamente o que gratuitamente haveis de recebido. Isso está lá em São Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Exemplificação de Jesus, do Cristo. Então, nosso Mestre Jesus, além de nos ensinar, não apenas nos ensinar, mas ele deu o exemplo, né, para que todos nós pudéssemos seguir. Exemplificou todos os seus ensinamentos. Então, ele veio aqui para nos ensinar e exemplificar. Como eu falei, restituir a saúde aos doentes. Então, tem essa passagem da mulher hemorroísta, está lá na Gênesis, da Allan Kardec, no capítulo 15. Uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, ela ouviu falar de Jesus. Veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. E naquele tumulto, que era muita gente que via lá, Jesus percebeu, falou, alguém tocou a minha veste. Esse alguém, porque todo mundo passava ali e batia a mão, né? Mas esse não. Este, alguém tocou as minhas vestes precisando de alguma coisa. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou daquela mulher. Ela sentiu em seu corpo que ela estava curada. Aí Jesus disse, minha filha, foi a tua fé que te salvou. Vá em paz e fique curada dessa sua enfermidade. Então, lembramos sempre que a fé, ela estava tão fervorosa, tão com aquela fé que falou, preciso de tocar na veste de Jesus, porque era aquele tumulto todo. Jesus sentiu. Falou, vai minha filha, a tua fé te curou. Depois de um longo tempo, ela ficou curada. Né? Ressuscitai os mortos. Também tem a passagem ali da filha de Jairo, ela também na Gênesis, no capítulo 15 de Allan Kardec. Um chefe da sinagoga chamado Jairo veio ao encontro de Jesus. Ele suplicou que salvasse a vida de sua filha de 12 anos, que estava no momento extremo, que já estava lá, né, quase desencarnando. Né? Chegando à casa de Jairo, tomou a mão da menina e disse-lhe, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar. Curai os leprosos. São passagens, né, que são bem sucintas, para que a gente possa ter esse entendimento. Também está lá na Gênesis, né, Allan Kardec, no capítulo 15. 10 leprosos vieram ao seu encontro, clamando em altas vozes, Senhor, Senhor, Jesus, nosso Mestre, Senhor, nós te pedimos piedade para que nós sejamos curados. Curados da lepra, né? Disse-lhe Jesus, ide, vão, mostrai-vos aos sacerdotes da época lá, né? Quando iam no caminho lá para se mostrar aos sacerdotes, eles ficaram
curados daquele mal da lepra. Mas, dos 10, só um deles, que era samaritano, voltou para agradecer Jesus. Os outros... E nós, será que nós agradecemos o nosso dia a Jesus? Por nós termos passado, termos nos livrado das intempéries que nós passamos? É comum, principalmente comum, quando eu vou viajar, antes de ir, eu peço amparo, proteção, depois que eu chego, eu agradeço. Porque a gente precisa aprender, não só pedir, mas também agradecer. Expulsai os demônios. Nós aqui sabemos que demônios mesmo não existem, são espíritos, né, que estão lá em obsessão, a gente sabe bem disso. Então, mas na época, expulsai os demônios. Então, o possesso mudo também está lá na Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 15. Apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Então, ele estava lá envolvido numa obsessão. Jesus expulsou o demônio, né? Ele tirou aquele espírito lá que estava lá, obsidiando essa pessoa, e o mudo também falou. O povo, tomado de admiração, falou, nossa, gente, olha só, jamais eles poderiam ter visto uma coisa dessa em Israel. Um demônio ser expulso e um mudo falar. Para eles, né, era tudo novidade. Nós, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Muito bem importante nós pensarmos, né? Darmos gratuitamente aquilo que gratuitamente nós recebemos. Que não fazem dos dons recebidos objetos de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Nós sabemos, né, de tantos médiuns que faz isso, receber por esse dom que Deus lhe deu, né, de cobrar. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, se não se pode cobrar, que Jesus foi terminantemente contra, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, qual a vantagem, então, do exercício da mediunidade gratuita em favor da humanidade? Que vantagem que nós vamos ter? Se nós não recebemos, nós recebemos, sim, a remuneração espiritual. Não é real, não é dólar, não é nada. É espiritual. E isso vale muito mais do que esses míseros dinheiro que a gente passa, né, nessa nossa passagem aqui. É muito, muito mais. Todo bem que faz tem a sua recompensa espiritual. Afirmou Jesus que digno é o trabalhador do seu salário. É a lei de ação e da reação. Sempre dá às criaturas segundo as suas obras. Todos nós vamos receber por aquilo que nós fizemos. Se nós não fizemos nada, o que nós vamos receber? Então, gente, vamos trabalhar em favor do nosso próximo. Vamos dar, não materialmente, mas espiritualmente, né, o consolo, o amparo, que esse salário remunerado será muito benéfico para todos nós. Assim, o médium que exerce sua faculdade, como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, não deixará de receber
um natural salário espiritual, como nós já falamos. Os nossos dons que nós recebemos: curar os doentes, expulsar os maus espíritos. Veja que aqui nós já mudamos a nomenclatura, né? Qual o objetivo desses dons? Logicamente, aliviar aqueles nossos irmãos que sofrem. Esse é o objetivo dos dons que nós recebemos, do dom da cura. Aliviar aquele que sofre. Propagar a fé. Sempre que nós lembramos que Jesus falou: vá, que a tua fé te curou. Passamos um pouco para a parte da medicina. O médico dá o fruto de seus estudos feitos à custa de sacrifícios. Dá o fruto de seus estudos feitos à custa de sacrifícios. Nós sabemos, na formação médica, na formação da medicina, são 6 anos de cadeira escolar, de faculdade, né? Mais 2 anos de aprendizado, né? Faz aquela rotação, cada tempo com uma matéria, com uma... Então, é sacrifício em cima de sacrifício. Então, ele dá o fruto dos seus estudos, né? Para ajudar o próximo. Cada vez mais os médicos vão compreendendo que é impossível curar uma doença agindo apenas sobre a sua manifestação externa. Então, se a gente vai no médico hoje, ele vai ver a sua manifestação externa, ele vai dar um paliativo. Né? Percebe que a causa de uma doença está num desequilíbrio muito mais profundo entre o ser e as leis naturais. Então, está entre nós e as leis naturais, esse desequilíbrio. Né? Aos poucos eles vão percebendo isso. Né? A cura, por isso, depende do doente querer. Desejar e procurar reequilibrar-se, razão pela qual Jesus dizia: vai e não peque mais. Não peques mais. Então, nós precisamos querer melhorar. Né? Aí o remédio que vai dar vai fazer um efeito muito melhor. Sem a colaboração do doente, o médico ou o curador, nada pode fazer a não ser quem sabe proporcionar aquele alívio imediato. Né? Então a pessoa precisa querer. Né? O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde, em prol dos nossos irmãos que vão lá procurá-lo. O médico curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tendo o direito de vendê-los. Você acha que seria legal, né, que os médios, curadores, cobrar, né? Mas a gente sabe que existe. Em geral, as pessoas se impressionam com aqueles que possuem a mediunidade de cura ou um poder magnético de cura. As pessoas ficam impressionadas com essas pessoas, com esses médios de cura. Essas curas ainda são consideradas milagres. Os que as obtêm são considerados santos ou missionários. Tudo é levado para o terreno do mágico, do maravilhoso, do sobrenatural. Então a gente vê esses longos médios aí, tudo, o pessoal fala: nossa, né? Enche de gente lá. Né? Pessoas saem de lá, daqui a pouco, é o mesmo jeito. Então, para a gente entender o que é uma doença.
é um estímulo evolutivo, um modo de perceber que estamos agindo contra as leis naturais. Então, nós estamos agindo contra as leis naturais. Então, o que nós podemos entender disso? As pessoas, por exemplo, eu já estou na idade avançada, eu não posso sair correndo por aí, fazendo muita coisa que eu sei que vou me prejudicar. Então, eu estou ultrapassando a lei natural, né? Ou se empanturrar de comida, ou tomar remédio em excesso. Tudo isso vai fazer mal, né? Eu estou indo contra a lei natural. É um período de autoeducação que podemos prolongar ou encurtar, dependendo da nossa atitude mental. Ou eu continuo, né, prolongo mais a doença, ou encurto ela procurando me melhorar. O curador, na verdade, não cura, mas é um facilitador do processo da autocura. Ele facilita esse processo da autocura. Da mesma forma que o professor não educa, mas é o facilitador do processo de autoeducação. O professor está ali. Ele é esse processo de autoeducação. Essa relação entre professor e aluno que vai se formando, né, para que o aluno possa crescer. E mesma coisa depois da necessidade da mudança de comportamento e fé do paciente. Nós precisamos ter fé. Mudar o nosso comportamento. Fala, bom, isso, eu não vou fazer isso porque me faz mal. Eu não vou fazer aquilo porque também. E a gente, às vezes não faz isso, né? Sabe que vai fazer mal, mas, um pouquinho só. O curador não realiza a cura. Ele funciona como um agente catalisador de recursos curativos, os quais poderão ser bem ou mal aproveitados pelo enfermo, de acordo com a sua condição emocional, mental e espiritual. A eficácia do nosso passe aqui demonstra isso na rotina do centro espírita. A pessoa tem que querer estar ali, querendo receber esses fluidos. Não adianta você chegar lá e ficar pensando em todos os lugares lá, abre um guarda-chuva ali, o fluido vem e vai embora. Então a gente precisa, a eficácia do passe é isso. Nós precisamos querer receber. Só a gente não quer ficar pensando longe, vai falar, aquele centro lá, nem passe dá. A pessoa não quer receber, né? Jesus e os apóstolos nada cobravam pelas curas que realizavam, mesmo eles sendo pobres, mesmo tendo poder aquisitivo muito baixo. Nada cobravam. Ordem do Cristo todos nós. Ordem, recomendação, né? Exercite, utilize os dons recebidos, mas gratuitamente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos dons, vamos utilizá-los, mas gratuitamente. Algumas reflexões sobre o que nós falamos. Essa reflexão aqui é de um espírito que é de uma autoria desconhecida que ele não quis se identificar. Mas o ensinamento dele é muito valioso para todos nós. Vamos ver então o que ele fala sobre o dom da cura? Mas o que vem a ser esse dom de curar? Será, meu Deus, um privilégio de alguns? Será esse dom uma raridade? Estou fazendo 3 perguntas. Né? Quando se fala em médium de cura, todos ficam imaginando uma pessoa especial. Nossa, aquela pessoa, né? Quando fala em médium de cura.
Mas hoje aqui venho, meus companheiros, dar um pequeno alerta sobre essa faculdade tão comum e tão especial ao mesmo tempo. Quando uma mãe vê o filho chorar com alguma dor, com carinho o abraça, o afaga com seus olhos rasos d'água, pede a Deus que o cure. E essa criança, de repente, para de chorar. Houve algum milagre? Não, amigos. Essa mãe usou o seu dom de curar. Qual foi o dom de curar que a mãe usou? O amor. O dom de curar da mãe foi o amor. Acariciou bem o seu filho, deu carinho, pediu a Deus com toda a fé, né? O amor curou. E nós, assim faríamos se tivesse realmente esse amor incondicional. Precisamos de pensar bem nisso. Será que nós temos esse amor incondicional? E unidos à fé, faríamos o que muitos denominam de milagre. Amor e fé. Mas nós, ele também era estudioso do Espiritismo, né? Está falando nós, né? Ele também é estudioso, mas nós, né? Estudiosos do Espiritismo, já sabemos que tais milagres não existem, que são apenas magnetismo, energia, fé, boa vontade e amor. Doado pelos médiuns e manipulado por nós. Como nós sabemos. Nós vamos fazer o passe aqui no centro, aqui, nós doamos a nossa energia. Nós não sabemos quanta energia nós doamos, mas elas manipulam essas energias para chegar até a pessoa que está recebendo o passe à medida que ele precisa. Então, gente, olha bem para você ver como que é muito importante, né, a gente saber disso. Então, na vontade e amor doado pelos médios e manipulado por nós. Há o fator merecimento. Também existe, né? O fator merecimento de quem está recebendo. Esse, então, é Deus quem julga. Na hora de darmos o passe, não nos importa saber se aquele que está ali é merecedor ou não, né, de receber esse passe, receber essa cura, mas fazemos a nossa parte. E será que alguém aqui seria capaz de saber quem merece ou não? Nós teríamos a capacidade? Jamais. Somos todos nós, simples aprendizes, ainda engatinhando na estrada infinita do conhecimento. Nós ainda estamos engatinhando nessa infinita estrada do conhecimento. O dom de cura está em mim, está em você, está aqui em todos nós. Está nos maiores e melhores sentimentos, amor e boa vontade. Será que o mestre dos mestres fez milagres? Ele curou, espantou demônios, levantou os caídos, fez andar os paralíticos. Foram milagres? Não, gente. Ele tinha fé e o mais puro coração. Nosso Mestre Jesus, né? Um espírito de infinita bondade, amor, né? Já está lá nos raios celestes, né? Você sabe muito bem do que todos nós aqui precisamos, né? Inclusive para nos dar essa boa ação para nós, de sabermos do amor, né? Da fé e
da esperança que todos nós precisamos de ter para a nossa evolução. Sejam vocês, todos nós, médios de cura. Use o que existe em cada um, amor e boa vontade. Esse, então, é o Espírito de uma autoria desconhecida que nos deu esse conhecimento bastante amplo, né, sobre o dom da cura. E para nós encerrarmos, vamos ver a cura na visão espírita. Então, gente, na visão espírita, a saúde é entendida sob o prisma, sob o modo especial, né, de ver as coisas, sob o prisma da imortalidade da alma e as experiências de vida como construções pessoais, intransferíveis. Emmanuel nos afirma que saúde é a harmonia da alma. Né? A saúde é a harmonia da alma. Dando-nos a orientação, dando-nos a orientação, precisa para compreender que o foco de atenção é o espírito imortal. O foco, então, é o espírito. Viajante da eternidade, construtor de seu destino e mantenedor dos estados íntimos que constituem a saúde e a doença. A cura na visão espírita é o resultado de um movimento pessoal, de um encontro do ser consigo mesmo e com Deus que habita em si. A cura, então, ela é o fruto do despertar gradual que o espírito realiza enquanto caminha em direção à morada do Pai. Então, quando nós caminhamos para a nossa evolução, para a morada do Pai, retornando ao seio daquele que é toda justiça, poder e bondade. É o resultado da harmonia que é consequente ao esforço de autossuperação e desenvolvimento das potencialidades amorosas da alma, virtudes divinas existentes em germe na intimidade humana. Então, gente, amor, boa vontade e fé. Todos nós podemos ter o dom de curar. Basta a gente ter isso que nós acabamos de falar: amor, boa vontade e fé. Bem, gente, então era isso que eu tinha que passar, né? Aí no final eu vou falar mais um pouco desse aqui. Aí deixa ligado depois o internauta, né? Então, gente, agora eu convido os médiuns passistas que estão escalados para hoje. Posso dirigir, então. Pode falar já e encerrar aí a parte de... Ah, tá. Senão fica muito paralisado, parado. Tá. Bem, gente, então, no próximo domingo, no dia 4, né, de dezembro, nós vamos ter aqui uma exposição do Sandro Coço. Por que ser espírita? Né? Venham, gente, venham que, olha, pela pergunta que ele fez aqui, a explanação vai ser ótima, viu? Ele é excelente expositor. Excelente expositor, né? Então, gente, é no dia 4, às 8h30, nós vamos ter a apresentação musical da Mara, do Paulo e da Rosa. Venham, vocês não vão se arrepender de vir, porque é muito bom. O Sandro Coço é um excelente expositor, palestrante, né? Expositor somos nós, ele é palestrante. E no final, né, Sr. Aurélio, como de costume, né? De costume, nós vamos ter aqui um suco quente com bolinho de fubá. Então, os comes e bebes aí no final da apresentação do Sandro. Bem, gente, então era isso que eu tinha que colocar. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe a todos nós.